Olá, olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Marcelo Borges Astrologia. Tudo bem com vocês? Desejo que estejam tudo na paz, tudo tranquilo, que esse agosto que está se começando, esse mês que se inicia, seja um mês realmente de transformações e mudanças bem profundas, conforme o céu, os astros alinhados trazem para a gente. E é por isso que eu trago para vocês a previsão desse mês de agosto, conforme a astrologia, o que os astros trazem para a gente. E a gente já vai aí abrindo o mês, nada mais nada menos, com uma lua cheia em Aquário, que vem as energias desde o dia 29 de julho e fica até a próxima terça-feira, dia 4 de agosto. Uma lua cheia em Aquário que teve grandes movimentos e repercussões devido a essa lua cheia em Aquário fazer a oposição com Leão, que está com Júpiter e o Sol. Ou seja, naquele momento ali, naquele posicionamento inicial do apogeu da Lua, nós tivemos aí a grandiosa oposição de planeta Júpiter, que traz expansão, traz boa sorte no signo de Leão, oposto a Plutão, que é o planeta de transformações profundas, de morrer e renascer. Ele, dentro de um signo como Aquário, que fala de tecnologia, ciência, grupos sociais, a gente também vê o embate entre esses grupos sociais, entre o povo, a massa e o ego. É o ego individual versus o ego coletivo. E esse embate trouxe muitas e inúmeras manifestações no globo. Uma que chocou muitas pessoas, e muitas pessoas a nível global, por exemplo, foram migrantes cruzando a nado o mar de Marrocos para a Espanha. É um movimento que não foi esperado, mas foi feito talvez ainda mais devido ao sextil entre Netuno, que está no signo de Áries, e Plutão, que ali no signo de Aquário, dando ainda mais impulsividade junto dessa lua cheia, para que seja feita esse movimento. Já notícias que foram feitas, já divulgadas, já nesse 1º de agosto, a gente já pode ver esses mesmos migrantes já sendo escoltados para fora, na Espanha, porque a cidade ali que aportaram não tiveram nenhum acolhimento, nenhum recebimento, mas sim portas fechadas. Essa abertura do mês, nessa energia dessa lua cheia em Aquário, também traz ainda para a gente um mês com um foco em temas de tecnologia, inteligência artificial e questões da liberdade social. Questões que temos que refletir e temos que ter novas leis, ter principalmente novas formas de abordar como que nós estamos lidando com essa questão da misoginia que está escancarada no mundo todo. Além, é claro, dos conflitos, as guerras, seja Ucrânia versus Rússia, Rússia versus Ucrânia, ou até mesmo Estados Unidos se aliado a Israel contra o Irã. E o que mais tem a ver? O que mais virá? A princípio, na verdade, se a gente parar para pensar, na verdade, é o mundo todo, os seres humanos, os seres vivos todos, contra o El Niño. Manifestação da natureza para não punir a gente, mas para realmente provar o poder que a natureza tem com relação a tudo o que nós, seres humanos, viemos fazendo desde que existimos aqui no planeta Terra. A gente tem uma configuração já no dia 6 de agosto, bem interessante. A Vênus, ela vai ficar em Libra,
de 6 até o dia 10 de agosto, a Vênus em Libra ali criando, desculpa, de 6 de agosto até o dia 10 de setembro, ela vai trazer um período mais voltado para um equilíbrio, para um momento aí de diplomacia, de parcerias, um estado também de forma com que a gente consegue ter diálogos melhores, entender melhor a vida financeira. Porque a Vênus, ela em Libra, ela está dentro de um signo que ela rege. E dessa forma, ela está em casa, ela trabalha de uma forma a reduzir recursos inflamados e traz para a gente uma economia, uma forma de aprender como trabalhar muito mais de uma forma econômica, não só os nossos recursos próprios, mas também os recursos globais, falando no geral. É um momento que a gente realmente tem um equilíbrio total. E isso daí é um movimento muito positivo. Aproveite, de 6 de agosto até o dia 10 de setembro. Na sequência, a gente parte para o Mercúrio, que entra em Leão. O Mercúrio em Câncer, ele é um pouco mais ação nos temas cancerianos, que é família, lar, maternidade, criança, é mais emocional. É o Mercúrio que ele pensa mais com as emoções, dando muito vazão também para como a gente se compadece, a gente tem compaixão com o outro, como a gente pensa e se coloca no lugar do outro. Um Mercúrio em Leão, ele tende a ser mais criativo intelectualmente. Algumas vezes dramático, egoísta, egocêntrico, e com alguns discursos um pouco inflamados, porque Leão é fogo. E essa criatividade do Sol que rege Leão aumenta e transborda quando Mercúrio está lá. Adiciona isso a Júpiter, que traz boa sorte e expansão, criatividade vai a mil, pensamento vai a mil. O ego também pode ir a mil. E o convite que nos é feito nesse momento que temos a inversão dos nodos lunares, no qual o nodo norte vai para Aquário, nodo sul em Leão, o convite é a gente ser nós mesmos, as nossas individualidades, a nossa unicidade, a nossa subjetividade, porém respeitando e aceitando o outro, o convívio, é viver realmente em comunidade e não desmerecer o outro, não subtrair o outro. Então, esse momento aí é de um pensar mais coletivo do que pensar egocentricamente. Mercúrio, de 9 até o dia 25 de agosto, em Leão. Já do dia 9 a 11 de agosto, a Vênus, ela em Libra vai fazer um trígono com Plutão em Aquário. Um trígono é um movimento muito positivo. E nesse movimento positivo, conseguimos o quê? Recuperar alianças, parcerias. Porque a Vênus diplomática, que ela está em Libra, ela realmente tem e traz a diplomacia para os diálogos junto a Plutão em Aquário, ou seja, os grupos sociais, as massas podem ter propostas mais favoráveis a serem estudadas, negociadas, aí, porque é todo o engajamento a ser pensado não apenas em mim, mas no outro, quando esse posicionamento se forma. E considerando também a questão dos nodos lunares tendo esse alinhamento, nos leva, quanto não só indivíduos, mas todo, a fazer também novas reflexões. Não estou dizendo que todas as pessoas podem mudar de ideia ou não, porém nós temos sim as energias astrais caminhando para que a gente, pelo menos, tenhamos diálogos mais favoráveis.
Esses diálogos podem surtir efeito em qualquer área de nossa vida quando a gente traz para o individual, e no macro eu falo, claro, sim, para os conflitos que estão atualmente atingindo grande parte da população global. A Vênus, ela ainda do dia 9 a 11 de agosto, ela fazendo esse trígono bom com Plutão, ela fará uma oposição a Netuno, que está retrógrado no signo de Áries. E isso traz para a gente um alerta para a gente não cair na lábia de fala mansa, de falsas promessas, de disse-me-disse, de ilusões, de ideias ou alianças que, na verdade, elas não vão nos beneficiar. Abre aí os teus olhinhos. Como se diz, é um olho no gato e outro no peixe. Do dia 10 até o dia 13 de agosto, essa mesma Vênus ali em trígono com Urano, bonita, tá lá. Ela faz esse movimento muito favorável, alinhando Vênus em Libra com Urano, que está em Gêmeos, trazendo positividade para a economia, negociações, compras e vendas, diálogos, mudanças repentinas também em questões econômicas, moeda e questões econômicas a nível global também, viagens internacionais, negociações internacionais, um refrigério, um frescor para todas as relações e um frescor inesperado. Então aproveitem esse momento de 10 a 13 de agosto, é a hora. Já por volta do dia 11 de agosto até 27 de setembro, a gente vai ter um foco em questões familiares. Vai ser uma necessidade de ação com mais tenacidade, apesar de certa vulnerabilidade. Porque, como vocês já perceberam, 11 de agosto a 27 de setembro acontece o quê? O Marte, ele entra em Câncer. Marte em Câncer, ele é realmente uma ação emocional que está lidando com questões do lar, da família, da sua casa. Então, a gente tem que trabalhar durante esse período como vivemos as nossas emoções, não tendo elas de uma forma contrária, porque a gente não controla, mas tendo a consciência de que nós temos que entendê-las antes de agir. Porque Marte é impulsão, é início, e quando a gente vê, a gente já agiu, já era, não tem muito o que ser feito. Mas o que se pede, na verdade, é o entendimento de questões do cunho familiar e uma ação mais estratégica, um posicionamento mais maduro do que impulsivo. E vamos de primeiro eclipse. A gente já no dia 12 de agosto teremos um eclipse solar total em Leão. Será um ponto realmente de virada importante, com grande impacto visível, especialmente para regiões como Portugal e Espanha. Esse eclipse total em Leão, e é um eclipse solar, ou seja, o Sol sendo eclipsado, é o momento que o ego ele é completamente colocado na sombra. Trarão aí grandes momentos de reflexões, grandes momentos de mudança, de transformações em cada indivíduo. Essa é uma ideia de um eclipse. Eclipsar o ego, eclipsar a possibilidade da criatividade, da existência do eu, eclipsar aquele ego inflado que em Leão, com Júpiter lá, pode ter expandido demais e não está mais fazendo referência à verdadeira essência do eu que habita este corpo. É um momento exato de muita limpeza energética astrológica sendo coordenada e sendo aplicada.
a gente dá sequência com 14 a 18 de agosto, dizendo que vai ter um período de desafios, com Marte em Câncer fazendo aí um desafio direto com Netuno retrógrado em Áries. Porque vai ser um momento que a gente vai ter alguns estresse, talvez, se a gente não souber praticar a tolerância e ter um melhor entendimento de toda a situação antes de tomarmos qualquer decisões. Sejam decisões familiares, decisões relacionadas à tua casa, ao teu lar. Pense bem antes de decidir. Não haja por impulso nessas questões. Não se iluda também, porque pode ter algumas ilusões. Período não recomendável para cirurgias, período não recomendável para tratamento de saúde, 14 a 18 de agosto. Eu ainda digo que na sequência, gente, 20 a 22 de agosto, é a vez da Vênus trazer para a gente algumas challenges, desafios. Porque essa Vênus que está em Libra, ela vai fazer a Vênus em Libra, sendo diplomática, ela vai fazer um momento aí de nada mais nada menos que oposição a Áries. E essa oposição atinge diretamente Saturno, que é o planeta de maturidade, de responsabilidade. Porém, a gente está falando de um aspecto de oposição em que Áries, que pensa e faz e age impulsivamente, é o indivíduo. A gente, em Libra, a gente pensa no outro, a gente age com o outro, a gente busca um equilíbrio. Então, teremos o quê? Desafios para encarar a verdadeira realidade em todas as relações, em todas as estruturas de relações afetivas, relações de negócio. É um momento que alguma coisa vai ser mostrada e apontada dentro das estruturas. E se a gente perceber muito bem, a gente vai estar alinhando também com o desafio que Marte traz quando faz esse momento de quadratura com Netuno entre 14 a 18 de agosto. É o universo trazendo para a gente uma possibilidade a mais, a gente trabalhar questões de como a gente está querendo estruturar, situações que queremos trazer para a nossa vida. Eu digo isso porque Netuno e Saturno, ambos estão em Áries, ambos estão em retrogradação, ambos estão trazendo para todos nós o momento da gente revisar, repensar, reviver, revisitar e refazer questões relacionadas para o ano 1, o qual estamos vivendo, no qual nós estaremos aqui construindo um futuro. E dentro desse futuro, a gente ter que estar, com certeza, interagindo, porque nós não somos uma ilha. E essas interações, elas podem ser presenciais, online ou não. Mas lembre-se que o ponto de partida é a primeira interação, aquela que a gente faz com nós mesmos. E a gente está honrando essa interação ou não? Aí vamos para as demais. E construindo e trazendo nossos sonhos. Que estrutura estamos usando? Como estamos estruturando a nossa vida? Na sequência, a gente vai ter aí no dia 22 de agosto, mais ou menos, até dia 22 de setembro, o Sol ficará em Virgem, terminando a temporada leonina e iniciando a temporada virginiana, 22 de agosto a 22 de setembro, no momento aí que o planeta mais precisa realmente de toda essa conscientização por parte principalmente dos seres humanos que cá vivem. O Sol traz essa consciência focando principalmente no meio ambiente, na natureza, numa saúde para tanto do planeta quanto de todos aqueles que nele vivem. É um momento também
de uma organização mais pragmática, seja na vida pessoal ou na vida coletiva. Vou falar um pouco mais de Sol em Virgem quando estivermos próximos aí desse momento. Mas fica bem claro que Sol em Virgem é um momento da gente saber e entender que podemos fazer melhor. E nós não estamos fazendo apenas por nós. Nós fazemos porque nós temos uma consciência que habita no nosso corpo. E essa consciência, ela é um fagulho divino. E essa limpeza mencionada no eclipse solar, que eu disse anteriormente, ele nada mais nada menos é para que o ego que foi acrescido e desenvolvido e se afastou da essência original do ser e da consciência que somos, traga uma consciência mais próxima e voltada para a sua aproximação do divino, da criação. E esse é o caminhar. Dia 25 de agosto a 10 de setembro, Mercúrio em Virgem. Vai ser o momento em que os nossos pensamentos ficarão muito mais analíticos. Trabalhos burocráticos, papelada, lidar com organizações, isso, aquilo de trabalho dia a dia, vai ficar muito mais fácil de se colocar em prática e ter respostas rápidas, mais tenazes, mais assertivas. Nós estamos agora no dia 27 de agosto, onde nós teremos um eclipse lunar parcial em Peixes. Fechando essa primeira temporada aqui de eclipses com uma atenção voltada para a saúde. Desculpe-me, não fecha a primeira temporada. Fecha, na verdade, a temporada dos eixos de eclipses, no qual era Nodo Norte em Peixes, Nodo Sul em Virgem. Dessa forma, fecha realmente, amarra essa temporada de eclipses nos nodos lunares antigos, caminhando para próximos eclipses, sendo sempre Leão no Nodo Norte, Nodo Sul, Aquário. Enfim, com o eclipse lunar parcial em Peixes, no dia 27 de agosto, a atenção ela fica voltada principalmente para a saúde mental, questões de vícios, escapismo e uma busca por uma purificação, um entendimento que somos uma consciência espiritual, uma espiritualização, uma purificação, uma busca mais para uma espiritualidade. Seja com acesso ao trabalho, vivendo com religião ou não, ou seja, o indivíduo a si mesmo buscando e vivendo uma universidade de religiões, ou até mesmo uma espiritualidade universal. O motivo mais importante e principal é o ser conectando-se com a criação, com o divino. Já encerrando o mês, vamos encerrar com um aspecto positivo. Júpiter em Leão fará um trígono com Saturno retrógrado em Áries, trazendo do dia 28 de agosto a 4 de setembro muita prudência, muita sorte, muita expansão na estruturação de projetos, de sonhos, de tudo aquilo que nós colocarmos responsabilidade e maturidade e iniciarmos, ou já estarmos iniciando já desde o início desse ano, mas é um momento que esse retrocesso de Saturno em Áries, ele vai ganhar aqui a canetada final. Olha, é agora, é assim que a gente consegue iniciar algo de forma positiva,
assertiva, expandindo cada vez mais com muitíssima sorte e estruturado. Uma base sólida, que é o que muitos buscam. Então seja prudente e aproveite essa ajuda dos cosmos. 28 de agosto até o dia 4 de setembro, sendo esses aí os aspectos e o céu para o mês de agosto de 2026. Se vocês tiverem interesse em saber como todas essas energias resvalam na vida de vocês, eu sou Marcelo Borges, esse é o Marcelo Borges Astrologia. Meu e-mail vai estar no descritivo desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.